As cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Antes quero convidar os irmãos para orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, amado, querido, que não seja eu, Pai, a ministrar essa aula, mas o Senhor, Pai. Me usa como instrumento Teu nesse lugar, tira de mim toda e qualquer opinião, tudo que provém de mim. E que possa, Pai, apenas prevalecer o que provém do Senhor, meu Pai. Me usa como instrumento Teu, tira de mim toda a carnalidade, tudo que possa atrapalhar, Senhor, o desenvolver da Tua palavra e do Teu ensino. Também te pedimos por nossos corações, nossos ouvidos e nossas mentes, que eles estejam abertos, Senhor, para que a gente possa ouvir e captar exatamente o que o Senhor tem para falar conosco nessa manhã. Assim nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tem como... Acho que agora foi. Pessoal, vamos começar dando uma geral sobre o Novo Testamento. O Novo Testamento ele começa com os 4 evangelhos. O livro de Mateus é que ele abre esse Novo Testamento. O livro de Mateus ele é um evangelho escrito para judeus. E aí ele acaba fazendo essa transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Já começa falando ali o livro de Mateus falando da genealogia de Jesus. Aí temos os evangelhos depois de Marcos, Lucas e João. João já é um evangelho mais intimista, mais próximo, né? João se intitula como o apóstolo amado de Jesus, o apóstolo amado de Cristo. E aí nós encerramos a última aula no livro de Atos, né? O livro de Atos justamente foi escrito pelo apóstolo Lucas, que escreveu, além do evangelho de Lucas, o livro de Atos. E falava sobre as obras, sobre o início da igreja primitiva, sobre o início do ministério dos apóstolos, daqueles que viveram e morreram em Cristo. E agora a gente vai falar das cartas de Paulo à igreja. Paulo escreve aí diversos livros, né, do Novo Testamento, diversas cartas. E nós temos algumas aqui. Antes da gente falar das cartas de Paulo, vamos falar sobre quem é Paulo. Paulo era um fariseu, cidadão romano, tinha muito prazer em perseguir cristãos. Paulo gostava de matar cristãos, de perseguir cristãos, de mandar cristão para a cadeia. E ele era um cidadão assim. E por ele ser um cidadão romano, ele tinha muito acesso a conhecimento. Paulo era um cara muito culto. Paulo era uma pessoa que entendia da palavra de Deus no judaísmo. Era um cara que tinha prazer em atrapalhar o evangelho. Quando Estevão estava sendo apedrejado, Paulo estava lá. Paulo estava lá. Paulo era um perseguidor do povo de Cristo. Mas como Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, Paulo certa vez foi lá no grande sacerdote, foi buscar cartas para poder levar às sinagogas de Damasco, dando a ele autorização para perseguir e matar cristãos, e prender cristãos. Aí nessa caminhada que Paulo tem até Damasco, Paulo cai. Paulo é surpreendido por Cristo. Eis que uma voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Cristo tem um encontro real com o próprio Paulo. E nisso, Paulo fica cego. É levado a Damasco pelos seus companheiros. Fica numa casa em 3 dias, sem comer e sem beber nada. Ele é encontrado por Ananias. Deus apareceu para Ananias e mandou ele ir até lá orar por Paulo. Mas a fama de Paulo era muito grande. Ananias ficou com medo, falou: mas Senhor, eu conheço a fama desse Paulo aí. Eu sei que esse Paulo é capaz, eu sei o que ele vem fazendo com nossos irmãos em Cristo. Mas Deus falou: vai, Ananias, vai lá e ora por ele. Aí Ananias vai e ora por Paulo. E a Bíblia diz que no momento em que Ananias ora por Paulo, caem-se escamas dos olhos de Paulo. Acho que agora vai melhorar. Caramba, melhorou bastante, hein? Caem-se escamas dos olhos de Paulo. Acho que dá até para baixar um pouquinho, se puder.
E aí Paulo, ele imediatamente, a palavra de Deus diz que ele imediatamente ele começa o ministério dele de pregar o evangelho. Sabe, Paulo, ele era um perseguidor, ficou cego. Imagina a angústia daquele ser humano. Era um cara que tinha conhecimento, que tinha instrução, e de alguma maneira ele perdeu a visão dele, ficou ali 3 dias, precisou disso para Deus chegar até ele, né? Foi a maneira que Deus usou. Deus usa uma maneira diferente para chegar a cada um de nós. E Deus usou essa maneira para chegar a Saulo de Tarso. Era natural de Tarso. E aí quando Paulo, ele começa a pregar o evangelho, e aí ele começa, temos uma ruptura ali, até capítulo 9 de Atos, o evangelho acabava sendo muito restrito ali ao povo judeu. E quando Paulo ele tem esse encontro com Cristo, parece que você jogou uma fagulha num posto assim de gasolina. Paulo, quando teve esse encontro com Cristo, o evangelho avançou de uma maneira que eu nunca havia avançado. A partir dessa ruptura, desse capítulo 10 ali do livro de Atos, em que ele é surpreendido por Jesus. Ele vira de um perseguidor de Jesus ao que muitos chamam do maior evangelista que já existiu, do maior apóstolo que já existiu, Paulo de Tarso. Mas esse não foi um ministério fácil. Essa não foi uma caminhada fácil, foi uma caminhada de muita luta, de muita dor. E aí, vamos começar aqui a explicar um pouco mais essas cartas de Paulo. As cartas de Paulo, elas são divididas em 3. Temos essas que são as cartas de Paulo às igrejas. Algumas dessas igrejas Paulo mesmo plantou, outras não. Outras não foi ele que plantou. Depois nós temos as cartas de Paulo direcionadas a pastores, cartas pastorais, que são cartas a Tito e a Timóteo. E temos as cartas pessoais, que é a carta de Paulo a Filemão, que nós vamos ver mais para frente como funciona. Temos aqui, deixa eu ver esse laserzinho aqui se vai funcionar. Temos aqui essa carta de Romanos. Não foi Paulo que fundou a igreja de Roma. Paulo tinha vontade de ir, o desejo no coração dele de espalhar o evangelho por toda a Europa. E aí Paulo, ele tinha essa vontade de ir a Roma, depois ele ia até a Espanha. Ele tinha esse interesse de falar sobre o evangelho de Jesus. E como funciona essa carta aos romanos? Como que funciona essa carta aos romanos? Ela é uma carta, tem bastante conteúdo, não é uma carta muito simples, não é uma carta muito curta. E é uma carta que fala sobre a justificação, sobre o que você precisa para ser salvo. Quem é você? O que você pode fazer, o que você não pode. Acaba sendo ali um manual, podemos dizer assim, um manual do cristão, essa carta aos romanos. Aí ele diz por que você é salvo, por quem que você é salvo. Aí ele diz que você não é salvo pelo que você faz. E na carta de Romanos nós temos justamente isso. A justificação, a doutrina da justificação mediante a fé em Jesus Cristo. Amém, igreja? O evangelho é o poder de Deus para a salvação. É isso que Paulo queria falar aos romanos. Para judeus e não judeus. Já não importava mais se você era um descendente de Abraão ou não. O que te salvava ali era a fé em Jesus Cristo. Independente de onde você tivesse nascido, independente do credo que você tinha, tudo isso ficava para trás. Eu sou judeu, eu sou isso, eu sou aquilo, não. A partir do momento que você crê em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas se fazem novas e você é salvo mediante a sua fé em Jesus Cristo. Essa é Romanos. Temos aqui a primeira carta aos Coríntios. A primeira carta aos Coríntios foi escrita no ano 55, provavelmente. Não temos datas exatas, mas provavelmente por volta de 55 depois de Cristo, ali no primeiro século. Nós tínhamos Corinto, que era uma grande metrópole, uma cidade muito influenciada pela cultura grega, que era muito forte ali. E temos ali diversos deuses, muito paganismo rolando, muita imoralidade sexual rolando na cidade de Corinto. E de alguma maneira aquilo estava chegando na igreja de Corinto.
Corinto era uma cidade próspera e grande. Paulo ficou lá cerca de 18 meses. Paulo instruiu e pregou naquela cidade. E Paulo identificou problemas lá. Problemas sérios que estavam acontecendo na doutrina, na igreja de Corinto. E ele resolveu escrever essa carta para poder resolver esses problemas de doutrina. A igreja ela estava se dividindo em vários grupos. A igreja estava começando a ser contaminada pela imoralidade naquele lugar. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, fala dos dons do Espírito, da doutrina da ressurreição. Ele manda depois uma segunda carta aos Coríntios. Se eu conseguindo acompanhar até aqui, gente, se tiver dúvida, pode perguntar, que se eu souber, pode ter certeza que vai ser um prazer. Se você tiver algo a acrescentar também, seja bem-vindo, tá? Isso aqui não é uma pregação, a gente é um estudo, que a gente pode aprender mais sobre o ministério do apóstolo Paulo e tudo o que ele tem para falar com as igrejas dessa época. Essas cartas são para igrejas, essas aqui. Nós temos a segunda carta aos Coríntios, que fala bastante sobre o currículo de Paulo. Ela tem um tom mais forte do que a primeira carta aos Coríntios, é uma carta mais incisiva. Fala da nova criatura que você é em Cristo Jesus. Ou seja, nós temos aqui a igreja de Roma, que não foi fundada por Paulo, recapitulando, onde nós aprendemos ali a doutrina da justificação, onde nós aprendemos que é pela fé, que é a presença do Espírito, onde temos lá em Romanos capítulo 8, onde diz aquela linda frase, onde nós podemos nos confortar diante de tanto peso que o pecado nos causa. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para mim, não há condenação para você, não porque nós merecemos, mas porque nós reconhecemos que o Senhor Jesus Cristo morreu por nós e levou sobre si os nossos pecados. Isso nos traz justificação. O fato de crermos que Jesus morreu por cada um de nós e por isso somos salvos. Conseguimos até aqui? Aí temos essa segunda carta aos Coríntios, onde já tinha ali era uma cultura muito forte. Eram pessoas que tinham vários deuses, eram pessoas que tinham ali, não tinham muita barreira em relação do que era o certo e o errado na moralidade sexual falando também. Nós temos ali depois a carta dos Gálatas. Carta dos Gálatas. Escrito provavelmente em 57 depois de Cristo, tem 6 capítulos a carta dos Gálatas. E o que acontece na carta de Gálatas, gente? Estava tendo podemos dizer assim, muita influência de doutrina judaizante na igreja da Galácia. Pessoas estavam falando, querendo botar ali no ouvido dos cristãos, botar na mente dos cristãos, de que eles tinham que seguir a lei de Moisés para ser aceito por Deus. E Paulo ele vem repreender isso, a um convite ao genuíno cristianismo, ao autêntico cristianismo. A carta de Gálatas nos convida a viver o autêntico e genuíno cristianismo, amém? E aí, gente, Paulo vai exortar aquele povo. Paulo vai falar, olha só, gente, não são as leis de Moisés que vão salvar vocês. Tinha muito debate sobre a circuncisão, se eles tinham que ser circuncidados para ser salvos. E Paulo diz que não precisa disso. Não precisa disso. Não tinha que haver influência do judaísmo naqueles novos cristãos, na igreja primitiva. Era um novo testamento, era uma nova fase, era uma nova aliança que Cristo tinha com os demais. Já não faziam mais parte da velha e antiga aliança, mas da nova aliança, do véu que foi rasgado na morte de Jesus na cruz. E temos na carta dos Gálatas também o fruto do Espírito, as obras. Na carta dos Gálatas nós entendemos o que nós produzimos através do Espírito Santo de Deus. O que tem que sair de nós através do Espírito Santo de Deus? E o que não pode sair de nós através disso? O que a presença do Espírito Santo vai produzir em nossas vidas? Vamos ler, gente? Vamos abrir aqui o livro de Gálatas.
Nós temos alguns pontos chaves dos capítulos, das cartas. Nós temos aí a justificação em Romanos. Nós temos aí Corinto falando da importância do amor no ministério. Nós temos aí sempre alguns pontos fundamentais em algumas cartas. E aqui no capítulo 5 de Gálatas, cadê? Deixa eu ver. Olha lá. As coisas da natureza humana são produzidas, são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus, mas o Espírito de Deus produz. Ok. Aqui fala das obras da carne. Lemos aqui as obras da carne. Por que tem essa diferença de obra da carne e fruto do Espírito? Obra você faz com a sua própria mão. Você não precisa de ninguém para você pecar. Sozinho você peca. Sozinho, se te soltar aqui, você produz isso aqui muito mais. Eu, todos nós. Sem o Espírito Santo é isso que nós produzimos. Invejas, brigas, idolatria, feitiçaria, inimizade, imoralidade, ciúmes e etc. Mas a Bíblia já chama aqui, Paulo já chama de fruto do Espírito, porque não é você que faz. Não sou eu que produzo esse fruto. Eu sou só um canal do Espírito Santo agir na minha vida. Ele produz esse fruto. Eu não tenho como por minhas próprias mãos produzir esse fruto. Eu dependo totalmente do Espírito Santo de Deus. Então não posso chamar isso de obra minha. Isso é um fruto por quê? Porque é desenvolvido através da minha vida. É desenvolvido através da sua vida. Esse é o recado que Paulo vai nos trazer no livro de Gálatas. Ele vai dizer, gente, olha só, não se prendam a leis, não se prendam a isso, esse tipo de debate que não vai enriquecer. Vocês ficam aí debatendo teologia, se você é calvinista, se você é arminiano. Na época nem tinha isso, hoje em dia tem muito isso. Eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou isso, eu sou aquilo. Nós somos de Cristo, gente. Então esses debates que vão de alguma maneira querer, não, você tem que fazer isso para a sua salvação. Não. Cristo já disse o que a gente precisa para ser salvo. Paulo, nessas cartas, ele falou diversas maneiras o que a gente precisa para ser salvo. E nós chegamos aqui em Gálatas. Ou seja, fala da liberdade. Gálatas é uma carta que fala da liberdade. Olha, enquanto vocês querem se acorrentar e se prender em tantas leis, em tantos dogmas, Cristo veio trazer a liberdade, gente. Cristo não veio trazer vocês para cumprir um manual de regras. Cristo veio para libertar a gente do pecado. Cristo veio para tirar de nós esse peso. Porque que liberdade é essa que a gente não consegue parar de pecar? Que liberdade é essa que a gente não consegue largar as nossas maiores dificuldades? Está na hora da gente lutar. Então, Paulo vem falando isso. Acabou, gente, acabou. Cristo veio para a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Nós temos, depois da carta de Gálatas, Efésios. Pessoal, estão conseguindo entender? Só para eu ter uma noção aqui, se eu estou conseguindo explicar aqui, me fazer entender. Quem está entendendo diz amém aí. Glória a Deus. Isso, exatamente. Exatamente, a gente está tendo aqui pinceladas, para que a gente possa entender o contexto da Bíblia de maneira geral. A gente já estudou aí nesses domingos aí o Antigo Testamento. A gente estudou agora no domingo passado os Evangelhos e o livro de Atos, que foram as obras dos apóstolos, e até o capítulo finalzinho do primeiro e segundo ali, Jesus Cristo ainda na terra. Mas nós temos agora
Estamos aqui aprendendo um pouquinho mais para você entender, caramba, Romanos, Coríntios, tá, mas e daí? O que é esse livro todo? Quem é esse povo todo? Quem é Filipenses? Quem é Efésios? Isso aqui são igrejas. Todas essas aqui são igrejas. A igreja de Roma, a igreja de Corinto, a igreja da Galácia, a igreja de Éfeso, a igreja de Filipe, a igreja de Colossos, a igreja de Tessalônica. Essas são cartas às igrejas. Nós estamos tendo só uma visão geral aqui do que é cada uma delas. Pois bem, temos aqui a carta dos Efésios, a carta aos Efésios. A carta aos Efésios, ela não é uma carta que ela veio para dar recomendações direcionadas especificamente para alguém, como foi até então em Romanos e Coríntios e Gálatas. A carta de Efésios, ela é um manual de conduta. Ela fala de maneira geral da boa notícia do Evangelho, das bênçãos espirituais para os que estão unidos em Jesus Cristo. Falam de como a gente deve se portar com a família, se portar com a esposa, se portar com o marido, se portar com os filhos. De como a gente deve pautar a nossa maneira, a nossa caminhada cristã. Porque a caminhada cristã, ela não se resume a vir à igreja domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, não. A caminhada cristã, ela é uma série ela é um estilo de vida. Ela é um estilo de vida como nós tratamos o nosso funcionário, o nosso patrão, o nosso chefe, como nós tratamos o nosso colega, o nosso amigo, mas principalmente como nós tratamos quem mora conosco. É muito fácil a gente ser crente para a gente da rua, mas a gente conseguir ser crente para quem mora com a gente é o nosso maior desafio, talvez. E Paulo, ele fala isso: ó, pais, não aborreçam seus filhos. Maridos, amem as suas esposas amem os seus maridos. Porque é na família da gente que a gente mostra realmente que nós somos transformados por Jesus. Mostrar para os outros da rua é muito tranquilo. Por exemplo, a minha esposa, ela me acha muito chato. Eu discordo dela, não sei se vocês discordam. Mas por que ela me acha muito chato? É porque ela convive muito comigo. E a pessoa, quando convive muito com você, é aí mesmo que você tem que mostrar o seu melhor lado, que é o lado de Cristo. Sem o lado de Jesus, a gente só mostra o nosso pior. A gente não tem nada de bom para oferecer para as pessoas sem Jesus Cristo. Amém? Amém. E nós temos aqui essa igreja de Éfeso, que fala da gente vestir a nossa armadura para combater os principados e potestades, as forças espirituais malignas. Nós temos que nos revestir da palavra de Deus, revestir de oração, revestir do poder de Deus para conseguir encarar. Que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Ou seja, nós somos seres carnais, porque vivemos nessa terra, mas somos seres espirituais, porque nós nos relacionamos com Deus que é espírito. Como nós somos adoradores, nós temos que nos relacionar com Deus em espírito e em verdade. E a carta de Efésios, ela nos traz esse panorama de que nós precisamos nos relacionar em espírito com Deus. E por sermos seres espirituais, precisamos orar, precisamos ler a palavra, precisamos jejuar, precisamos ter atitudes espirituais. Nós não podemos combater atitudes espirituais com ações carnais. Nós lutamos a luta espiritual pelo Espírito, fortalecendo o nosso espírito, andando lado a lado com Deus, andando em comunhão com Deus. É o relacionamento na família, a nova vida dos cristãos, a armadura do cristão, que é a palavra de Deus, que é a oração. Nós temos depois carta a Filipenses, a igreja de Filipe. Estamos chegando aí já nos finalmente das cartas às igrejas. A carta de Filipe é uma cidade que ficava na região da Macedônia, ali na Grécia também. A maioria dessas cartas aí foram para igrejas gregas. E havia muito problema entre eles. Muito problema entre eles. Na igreja de Filipe. Mas ela é uma carta mais alegre, ela é uma carta mais suave de Paulo. Ela não é uma carta em que Paulo martelou tanto. Paulo já foi mais brando na sua maneira de falar, já foi mais brando na sua maneira de escrever. Filipe foi a cidade onde Paulo e Silas foram presos, onde tem aquela passagem de que eles oravam e
e louvavam a Deus, e as correntes e as cadeiras se romperam, se abriram. É uma cidade muito marcante para Paulo. E Filipe é uma província, é uma colônia romana. E era uma igreja, e Paulo, ele fala da generosidade, da gratidão que ele tem pela generosidade da igreja de Filipe. Era uma igreja que ela tinha alguns problemas, sim, mas era uma igreja que estava no caminho certo. Era uma igreja que trilhava um caminho certo. E Paulo, ele fala que era uma igreja sadia, alegre e generosa. Eles foram presos na época em Filipe, porque eles expulsavam o demônio de adivinhação de uma garota. Então chegamos, Filipe, temos aí Colossenses, a igreja de Colossos. A igreja de Colossos foi totalmente inundada por vãs doutrinas, falsas doutrinas, ideias que não compactuavam com o evangelho de Cristo, o evangelho da salvação, com o evangelho do amor de Cristo, o evangelho de toda a glória, tudo que circula a pessoa de Jesus Cristo, todo o poder que emana de Jesus. Ele, de alguma maneira, estava sendo corrompido ali por ideias que não agregavam muito. E Paulo, ele escreve essa carta. A igreja de Colossos também não foi fundada por Paulo. É provável que Epáfras tenha fundado a igreja de Colossos. E aí Paulo tinha recebido a notícia dentro da cadeia de que a igreja estava inundada por falsas doutrinas. Estavam sendo ensinado falsas doutrinas aos cristãos de lá. E aí ele vai e escreve uma carta para rebater essas vãs doutrinas, para rebater aqueles ensinamentos errados. E Paulo foca muito na pessoa de Jesus Cristo, na boa notícia do evangelho, da missão de Jesus Cristo, da vida dos que estão unidos com Cristo, a velha vida e a nova vida daqueles que estão unidos com Cristo, viver bem com os outros. Paulo fala tudo isso na carta de Colossenses. Temos aí agora mais duas epístolas, a primeira e a segunda Tessalonicenses. Primeira e segunda Tessalonicenses. É uma carta muito rica em conteúdo doutrinário, teológico. É uma carta... Gente, todas essas cartas são brilhantes. Todas essas cartas, se a gente ler um pedacinho por dia, vai edificar e abençoar muito a nossa vida e principalmente enriquecer o nosso ministério. Porque Paulo, ele traz diversos direcionamentos sobre toda a área da nossa vida. Toda área da nossa vida a gente tem uma conduta certa a agir. Toda área da nossa vida a gente tem uma postura certa a fazer. A gente tem sempre que fazer o que Cristo faria. A gente tem que amar como Cristo amaria. A gente tem que pensar como Cristo amaria. A gente tem que servir como Cristo serviria. A gente tem que fazer as coisas de acordo com Cristo. E Paulo, ele vem trazer conhecimento sobre a nossa salvação, sobre o nosso pecado, sobre o nosso arrependimento. Ele vem trazer diversos pontos que vão balizar, que vão de alguma maneira direcionar a nossa caminhada junto com Jesus. E essa primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele diz como ele está feliz com o progresso espiritual. O progresso espiritual que a igreja de Tessalônica estava enfrentando, estava passando, e para se manter firme, olha só, dá uma palavra de esperança. Para continuarem firmes na fé, viverem de uma maneira que agrade a Deus, e não se preocupem com questão dos mortos, e questão da volta de Jesus. Porque logo depois, na segunda carta aos Tessalonicenses, ele fala justamente isso, de que as pessoas estavam se preocupando muito com a volta de Jesus, e achando que ele iria voltar ali naquela época, a qualquer momento, e elas inclusive pararam de trabalhar para viver às custas dos outros, esperando a vinda de Jesus. E Paulo, ele vai alertar nessa segunda carta aos Tessalonicenses, sabe, de que a vinda de Cristo haveria um tempo de maldade, de pecado.
Até a vinda de Cristo ainda precisaria processos serem cumpridos, até que Jesus voltasse. E aí Paulo ele escreve essa segunda carta ao povo de Tessalônica para poder explicar para eles isso. Olha só, Jesus não vai voltar nesse exato momento, vocês podem ficar tranquilos. Vamos seguir a vida de vocês, vamos agir, vamos fazer conforme Jesus Cristo quer que a gente faça. Fala sobre o juízo final, sobre a revolta, o perverso e a misteriosa maldade, os privilégios e deveres do povo de Deus, e trabalhar e fazer o bem. É isso que Paulo nos fala nas cartas de Tessalônica. Até aqui, ok? Alguém tem alguma coisa a acrescentar, alguma pergunta para fazer? Ué? Isso. Exatamente. Tirando a carta de Éfesos, a carta de Efésios, ela não foi para nenhuma pontualidade específica. Por exemplo, a igreja de Corinto, ela passava ali por coisas pontuais. Estava tendo divisão na igreja, estava tendo ali uma questão da imoralidade sexual avançando para o povo de Deus ali. Tirando a carta, a Gálatas era o pessoal que estava sendo ali inundado pelo ensino judaizante no cristianismo. Paulo veio combater isso. São atitudes pontuais ali que Paulo vai identificando de acordo com a necessidade da igreja, ele vai escrevendo ali de acordo com aquilo. E Efésios não foi para tratar nenhum problema específico. Efésios veio trazer um manual de conduta para esse povo. Entendeu? A carta aos Efésios, ela veio trazer uma maneira de como as pessoas deviam agir em diversas áreas da vida dela. Foi mais ou menos isso que você perguntou, conseguiu pescar mais alguém, alguma coisa? Renatão? Show de bola. Agora vamos seguir para a segunda parte. Agora, Brenão, você tem como passar aí para mim? Ah, não, agora foi. Temos aí a carta de Paulo às pessoas, que são aqui essas cartas pastorais e essa carta pessoal. Nós temos a figura de Timóteo. Timóteo era um companheiro de Paulo. Paulo se refere a ele como filho na fé. Timóteo era filho de uma judia com um grego. Na época, o pessoal, sim, acho que até hoje os judeus eles não são muito fãs dessa mistura, mas na época não era muito bem vista essa mistura de judeu com grego, essa miscigenação do povo judeu. E a carta a Timóteo, ela previne a carta a Timóteo, ela previne Timóteo de falsas doutrinas também, sobre a maneira de conduzir a igreja, as doutrinas falsas que estavam espalhadas entre os cristãos, os falsos mestres que estavam aparecendo. E é isso que Paulo ele vem dizer a Timóteo. É um ensino que traz bastante coisas ministeriais, bastante assuntos ministeriais, né? Ele representava o Timóteo aqui nessa época, ele já era uma segunda geração, já era a primeira geração após esses medalhões, assim, esses primeiros grandes apóstolos do primeiro século. Já Timóteo era um filho na fé de Paulo, era um cara mais novo, um cara que chegava ali agregando uma nova geração de cuidado do povo de Deus. E essa carta, ela ensina os dirigentes da igreja a melhor maneira de fazer o seu trabalho. Ela ensina muitas áreas aqui na maneira de como se portar eclesiasticamente, ministerialmente, como nós, como servos de Deus, devemos agir. É nessa carta que ele fala: combati o bom combate, venci a carreira, guardei a fé. Na carta a Timóteo. Nós temos a segunda carta a Timóteo. Segunda carta a Timóteo. Que foi escrita ali por volta de 64 depois de Cristo. Minto, pessoal.
Combati o bom combate, guardei a carreira, venci... Eita, troquei. Combati o bom combate, venci a carreira e guardei a fé, não é isso? É isso, é na segunda carta a Timóteo. Confundi aqui, fiz uma troca aqui, perdão, gente. Mas recapitulando, 2 Timóteo, agora onde nós estamos, fala basicamente isso. Paulo orienta a guardar a fé até o final, a permanecer perseverante em meio a qualquer coisa que venha acontecer com você, independente da tempestade que esteja rolando, permanecermos firmes até o fim. Temos que ser imitadores de Paulo, como ele era de Cristo, ele nos recomenda isso. Temos que buscar bons exemplos, boas referências para nós. Quem são boas referências para você? Que as nossas boas referências sejam pessoas que imitam a Jesus. Esse é o que Paulo manda a gente fazer. Que nós possamos imitar aquelas pessoas que imitam a Cristo. Porque com essa geração da internet, do acesso à informação, a gente tem muita influência das coisas. A gente está sempre vendo algum influencer novo, alguma celebridade nova, algum artista novo, algum ator novo. Mas que as nossas referências sejam aqueles que imitam a Jesus Cristo. Amém, pessoal? Glória a Deus. E nessa segunda parte, nessa segunda carta a Timóteo, Paulo já sabe que ele está ficando mais velho, já está chegando o momento da morte de Paulo aqui. Já está chegando o momento em que Paulo, ele exorta a Timóteo de que ele permaneça firme na fé, e ele continue sendo um soldado fiel de Jesus Cristo. Fala da firmeza, da fidelidade no serviço de Deus, fala dos últimos dias, dá conselhos a Timóteo. E temos aqui Tito. Tito era um não-judeu. Foi um dos companheiros do trabalho de apóstolo Paulo em seu trabalho missionário. E Paulo deixa Tito para cuidar das igrejas da ilha de Creta. Na ilha de Creta, Tito era o responsável pela igreja de lá, pelas igrejas de lá. E Paulo ele recomenda que Tito use a sua autoridade para bem do povo. Ela é dividida sobre a fé e vida na igreja, sobre os líderes da igreja, sobre a doutrina verdadeira e a conduta cristã. Tudo isso aqui é dito na carta a Tito. Então, temos aqui 2 cartas a Timóteo, pastorais, uma carta a Tito, Tito que era um não-judeu. Então, encerramos aqui nessas 3 as cartas pastorais. E agora nós temos a carta Filemão. Filemão se eu pedir para achar Filemão aqui, é até difícil de achar. Se o pastor falar que tem 10 segundos para achar Filemão, é difícil de achar Filemão. Porque ela é uma carta bem curtinha. Filemão ela é dividida em versículos. Ela tem 1 capítulo e 25 versículos. É a carta de Filemão. E a carta de Filemão já é uma carta mais pessoal. A carta de Filemão, Paulo escreve para Filemão a respeito de Onésimo. Onésimo, quem era Onésimo? Onésimo era um escravo de Filemão, que de alguma maneira ele encontra Paulo. Ele era escravo de Filemão, e ao que tudo indica, ele aprontou com Filemão e fugiu. E aí Paulo manda uma carta para Filemão, pedindo para que Filemão pudesse receber de volta o seu escravo, mas não como leis de escravos, e sim recebendo ele com amor, com perdão, com misericórdia. Paulo fala muito sobre perdão. Paulo intercede aqui nessa carta a favor de Onésimo, que Filemão possa receber Onésimo com perdão, recebê-lo não mais como um escravo, mas como irmão na fé em Cristo Jesus. Aqui diz, por isso, como seu irmão em Cristo, eu sei que tenho o direito de exigir o que você deve fazer. Paulo usando a sua autoridade de servo de Deus. Mas o amor que tenho por você me obriga a lhe fazer apenas um pedido. E faço isso embora eu seja Paulo, o representante de Cristo Jesus,
e agora também prisioneiro por causa dele. Portanto, eu lhe faço um pedido em favor de Onésimo, que é meu filho, por estarmos unidos com Cristo. Pois enquanto eu estava na cadeia, tornei-me o pai espiritual dele. Nem a prisão parava esse homem, gente. O cara estava na prisão escrevendo o livro, adotando o filho espiritual, estava ensinando, estava exortando, estava pregando. Você percebe, gente, quando a gente tem um ministério, que quando a gente está cumprindo a vontade de Deus, nenhuma barreira física é capaz de parar a obra. Nenhuma barreira física. Nenhuma enfermidade vai parar o que Deus tem preparado para a sua vida e para a minha vida. Nenhuma cadeia, nenhuma prisão, nem nada, gente, nada. Basta que a gente se submeta a fazer a vontade de Deus. E Ele vai cuidar do resto. Não dá para a gente querer que Deus faça a vontade dele na nossa vida se a gente não submete a nossa vontade a Deus. Paulo, ele submeteu a vontade dele a Deus. Paulo, ele foi preso pelo Evangelho. Paulo não foi preso por fazer farra. Não era igual o Barrabás, que era um revolucionário, que era não sei o quê, gostava de fazer desordem. Não, Paulo foi preso pelo Evangelho. Carrego em meu corpo as marcas de Cristo. E aí Paulo, ele exorta aqui. Antes ele era inútil para você, mas agora ele é útil para você e para mim. Eu estou mandando Onésimo de volta para você e com ele vai o meu coração. Gostaria de obrigá-lo a ficar aqui comigo enquanto eu estou nesta cadeia por causa do Evangelho, a fim de que ele me ajudasse em lugar de você. Porém, não vou fazer nada sem a aprovação de você, para que o favor que eu estou lhe pedindo não seja feito por obrigação, mas por sua livre vontade. Pode ser que Onésimo tenha sido afastado de você por algum tempo, a fim de que você o tenha de volta para sempre. Pois agora, ele não é mais um escravo, porém muito mais que isso, é um querido irmão em Cristo. De fato, para mim, ele é muito querido, e para você, agora, ele é mais querido ainda, não só como escravo, mas também como irmão do Senhor. O Evangelho, ele nivela as pessoas, gente. O Evangelho, ele coloca Senhor de escravo e escravo no mesmo patamar. Porque quando nós temos Cristo, nós somos iguais. Nós somos todos iguais. Porque quando nós somos servos de Deus, o que me define não é a minha profissão. O que me define não é a minha fonte de renda. O que me define é que eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro e sou nova criatura, ponto. Independente da minha vida pregressa, independente da minha carreira. O fato dos status sociais que possam acontecer não existe quando a gente está no Evangelho, está na caminhada com Deus. Nós somos todos iguais, e aqui Paulo ele fala sobre isso. Ele já foi um escravo, mas agora eu não te mando ele mais como escravo. Agora ele é meu filho espiritual, agora ele vai como irmão. Paulo tira uma hierarquia de senhor de escravo e escravo em irmãos. Ele bota todo mundo no mesmo patamar, no mesmo lugar. É isso que o Evangelho faz por mim e por você. Ele nos tira do lugar de escravidão. Por isso, se você me considera seu companheiro de trabalho, receba Onésimo de volta, como se estivesse recebendo a mim mesmo. Se ele deu algum prejuízo a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha isso na minha conta. Aqui na minha própria mão escrevo isto: eu, Paulo, pagarei tudo. Então temos aqui Paulo intercedendo por Onésimo junto a Filemon, para que ele perdoe o seu escravo fugido e o receba não mais como escravo, mas como irmãos. Então, para que a gente possa recapitular, pessoal, e fazer um apanhado dessa aula de hoje, nós temos aqui a carta aos Romanos. Ela não foi a primeira carta a ser escrita, apesar de estar em primeiro lugar nas cartas. Nós temos aqui a carta aos Romanos. Nós temos aqui 1ª e 2ª Coríntios, são cartas direcionadas à igreja de Corinto. Nós temos aqui a carta de Gálatas, onde fala da liberdade do Evangelho, para que os servos de Deus não se preocupassem em dogmas judaicos, em dogmas judaizantes. Nós temos aqui a carta aos Efésios, que fala onde a gente deve
como a gente deve se portar em família, como a gente deve se portar em oração, como a gente deve se portar em busca da palavra e no combate à verdadeira guerra espiritual contra principados e potestades. Nós temos a carta aos Filipenses, que é uma carta onde Paulo teve um discurso mais leve, um discurso mais brando. Cartas à igreja de Colossos, que estava sendo invadida por vãs doutrinas que não agregavam. Temos as cartas 1ª e 2ª para o povo de Tessalônica, que encerram as cartas à igreja. Nós temos aqui agora essas 4 cartas, que são 3 pastorais, 1ª, 2ª Timóteo e Tito, onde ele escreve para pastores de igrejas, e aqui é Filemão, onde ele escreve para pessoas mesmo como irmãos. Ele recebe, ele intercede aí por Onésimo, um escravo fugido, fala muito do amor e do perdão. Aqui, gente, ó. Paulo foi uma pessoa que outrora tinha tentado matar seguidores de Jesus, mas depois tornou-se um dos mais bem conhecidos servos de Cristo. Ele ia a muitos países dando início a novas igrejas, onde quer que as pessoas ouvissem e crescem na mensagem do Evangelho. Quando Paulo partia, deixando um grupo de cristãos formados, frequentemente ele escrevia cartas. Nela, havia explicações a respeito do que deveriam crer e como deveriam agir. Paulo também escreveu cartas para pessoas, servos de Deus, individualmente. Exatamente o que a gente falou na aula. Só para a gente poder fechar o conteúdo e assimilar aí. O conhecimento ele possa fazer sentido na nossa cabeça. O importante, pessoal, não é só a gente se entupir de conhecimento, é que o conhecimento ele possa fazer sentido na nossa cabeça, para que a gente possa ouvir e entender a dinâmica da situação, de como as coisas funcionaram. Cartas a igrejas, cartas às pessoas. Paulo fundava igreja ou não, e deixava um grupo de pessoas ali responsável e ia se comunicando com essas pessoas, dando direcionamento através das epístolas. E é isso. Aqui já para a semana que vem, né, pastor? Temos a carta aos Hebreus, temos a carta aos Hebreus e etc. Pessoal, só uma curiosidade, muita gente atribuía antigamente Hebreus a Paulo também, mas hoje em dia é muito dividido, não tem-se uma conclusão sobre o verdadeiro autor de Hebreus. Então a gente deixou de fora aí o Hebreus, aí a gente, a nível de conhecimento, não considera Paulo como autor da carta aos Hebreus. Amém? Acho que é isso. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém tem algo a acrescentar? Pastorzão, pastora? Tudo ok? Pastor, vamos orar? Queria convidar os irmãos a ficar de pé. Senhor amado Deus, querido Pai, em nome de Jesus, apresento diante de Ti, Senhor, meus irmãos, Pai, que possamos entender, Pai, entender ainda mais o que o Senhor tem preparado para nós, Senhor. Que possamos, meu Pai, nos aprofundar na Tua palavra, entender, meu Pai, milimetricamente o que o Senhor quis falar, para quem que o Senhor quis falar, que possamos entender cada detalhe da Tua palavra, Deus, para que possamos ser profundos nela. Não nos permita, meu Pai, ter um conhecimento raso, mas, Pai, nos auxilia, nos ajuda e nos conduz a nos aprofundar no conhecimento da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos visitar muitas coisas, mas moremos no Teu Evangelho. Que possamos, meu Pai, nos encher do Teu Evangelho de uma maneira que transforme a nossa vida. Que sejamos, meu Pai, totalmente avivados pela Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra cura, a Tua palavra liberta, Senhor. Mas a Tua palavra também diz que o Teu povo perece por falta de conhecimento. Que o conhecimento, meu Pai, que a ausência de conhecimento não seja mais um obstáculo, mas um entrave na nossa vida. Mas que o conhecimento, meu Pai, ele seja totalmente viável, acessível para nós, para que nós possamos mergulhar ainda mais em níveis de comunhão e intimidade contigo, Senhor. Como o Senhor tirou de Paulo, Pai, tira de nós as escamas dos nossos olhos, tira de nós toda a confusão, tira de nós as vãs doutrinas, tira de nós, meu Pai, aquilo que nos afasta de Ti, tira de nós os pensamentos carnais, equivocados que nós temos e nós acreditamos que não condizem de acordo com a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abre o nosso coração para que possamos entender o que o Senhor tem preparado para nós.
que possamos entender, meu Pai, o que o Senhor fez, o que o Senhor faz e vem fazendo por cada um de nós, Senhor. Que possamos nos sentir constrangidos pelo Teu amor e pela Tua presença. Em nome de Jesus, perdoa-nos, Pai, dos nossos pecados. Somos seres pecadores, meu Pai. Não somos dignos de nada do que vem do Senhor. Mas a Tua misericórdia e a Tua graça nos alcançaram. E muito obrigado por isso. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.